Então, queridos irmãos, bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo e oração. Nós estamos com a série Conhecer Jesus é Tudo, baseado no livro Desejar de Todas as Nações. Quem está acompanhando, maravilha. Quem não está, vai ter oportunidade de hoje de ouvir essas mensagens maravilhosas. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 45, que tem o tema A Previsão da Cruz. Conosco está o irmão David Coutinho, da associação Assurink. Seja bem-vindo, David. Muito obrigado. É um prazer estar com vocês e participar da meditação da Palavra de Deus. E isso é uma coisa muito especial para mim. E eu quero, antes de começar a mensagem propriamente, falar o que está acontecendo aqui na minha região. Eu acho que é sabido de todos que aqui a gente está sofrendo com enchentes. O Rio Grande do Sul está sendo abalado por isso, por enchentes. Então, eu estou na cidade de Bagé, no município de Bagé, e no município de Bagé nós ficamos a 380 quilômetros lá da capital, Porto Alegre, e pela graça de Deus nós não fomos atingidos por esses fenômenos. E a gente tem um motivo de muito agradecimento ao Senhor. Só que, porque a capital foi atingida, nós somos atingidos de forma indireta, que os preços dos alimentos, o preço da gasolina acabou aumentando. Então, de forma indireta, nós estamos sofrendo com essas enchentes. E eu creio que o Brasil inteiro, de certa forma, vai sofrer alguma variação na economia, tudo por conta dessas enchentes. Então, convido os irmãos a continuarem a orar pela condição aqui do Rio Grande do Sul. A gente sabe que Deus permite as coisas para que o homem se achegue mais a Ele. E isso foi uma situação que muitas pessoas começaram a pensar, amoleceu o coração das pessoas em todos os lugares. E os irmãos, convido os irmãos a continuarem orando conosco em prol da evangelização, do conhecimento do Evangelho. Eu acho que é sabido de todos, aqui no Rio Grande do Sul, as pessoas adoram, eles têm muito espaço que tem saravá, essas coisas baixas, de religião baixa. Aqui predomina bastante, aqui é muito forte isso. Então eu convido os irmãos a estarem orando em prol da espiritualidade aqui no Rio Grande do Sul, que venha a ser direcionada para o lado certo, para o lado do Criador. Muito bem, hoje nós temos um tema, a previsão da cruz. No meu livro, ele é uma repaginação nova, ele tem o título A Sombra da Cruz. É muito bonito essa palavra, a sombra da cruz. Cristo, em realidade, muitas vezes ele se pegou à sombra da cruz. Quando ele tinha sido rejeitado pelos seus irmãos ali em Nazaré, quando ele começou a receber perseguições por parte dos sacerdotes e mesmo das pessoas que ouviam que ele era o Messias, ele já estava à sombra da cruz, porque as pessoas em seus corações estavam levantando inimizade. Então, Cristo ele sempre via diante de si os resultados de sua missão. A sua vida terrestre foi cheia de cansaços, cheia de labores, e tudo isso em tudo isso ele se esforçava para reconquistar a lealdade dos seres humanos a Deus. Então todo o esforço que ele fazia era para reconquistar a lealdade do ser humano a Deus. E depois de muitos acontecimentos, ele fez uma pergunta, como foi o verso básico
aqui para o início do culto, ele perguntou aos discípulos, em Mateus 16:13, quem diz o povo ser o filho do homem? Então o povo tinham várias ideias, né? Filho de Davi. Então as multidões queriam proclamá-lo rei. E muitas pessoas não estavam esperando a decepção dessas esperanças. Eles estavam confiando piamente que Jesus era o filho de Davi, que ia tomar o reino, que ia ser proclamado rei. Então, aí Jesus ele falou outra pergunta, no verso 16. Então, mas vós, quem dizeis que eu sou? E uma pessoa dentre o grupo, que estava sempre pronta a responder, Pedro, ele falou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Pedro falou com toda a força, toda a entonação, com todo o poder, ele falou isso. E Jesus louvou ele: Sim, você está certo, é isso mesmo. E eles entendiam pelas obras que Jesus estava praticando que ele estava em conformidade com o Filho de Deus, com a imagem do Filho de Deus. Eles compreendiam que Jesus era o Filho de Deus. Então, Pedro, ele expressou a fé dos 12. Ele não deixou de proclamar o que eles entendiam sobre Jesus. Então, Jesus, ele louvou a Pedro. E ele disse assim: Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 16, verso 17. Muito bem. Então, Pedro, ele confessou isso. E isso deve ser também a nossa confissão. Entender a Cristo como Filho de Deus, o enviado dos céus. Emanuel, que foi Deus conosco, que é Deus conosco. Então, Deus, ele também disse algo sobre Pedro que causou muita confusão no meio evangélico, principalmente no passado. É dito não se referindo e não querendo rebaixar nenhuma religião, mas na Igreja Católica e na Igreja Luterana tem-se a ideia de que Cristo ele era considerado, de que Pedro era considerado a base da igreja. Então, tinha a ideia de que Cristo era o principal, que Pedro era o principal da igreja. E por causa dessa palavra de Jesus aqui, que ele disse, no Mateus capítulo 16, verso 18, Jesus continuou: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Pedro significa uma pedra. O Espírito de Profecia mostra que, que Pedro não era uma pedra firme, era uma pedra movediça. E as portas do inferno prevaleceram contra ele. Então, as portas do inferno prevaleceram contra Pedro quando ele negou a Cristo, verdadeiramente negou a Cristo, caindo em tentação. Mas Cristo é uma pedra viva, uma pedra sólida, onde nós podemos construir o nosso pensamento, onde nós podemos nos erguer, pensar sobre Jesus. Isso traz vida para nós. Pedro não poderia ser a pedra viva que Jesus ali estava se referindo. Ele era uma pedra movediça. Por isso as ideias que são correntes na Igreja Católica e na Igreja Luterana sobre esse detalhe não é a ideia mais correta.
pois Pedro é uma pedra movediça, não é uma pedra firme. Então, em 1 Coríntios 3:11, Paulo, ele afirma assim: ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Cristo é o verdadeiro fundamento. Então, Pedro, ele não podia ser o fundamento. Agora, tem uma outra coisa, um parágrafo que eu achei muito interessante nesse capítulo, que eu quero comentá-lo, e isso serve para nós. Sabe que muitas vezes, dentro da religião, nós achamos que nós somos inexcedíveis, que nós somos o padrão para moldar a mente das outras pessoas. Mas nessa parte do Desejar de Todas as Nações, fala um pouco sobre isso. Diz assim, ó, o cabeça do homem é Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 3. Deus, que pôs todas as coisas sob os pés do Salvador, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios, capítulo 1, versos 22 e 23. A igreja é edificada tendo Cristo como seu fundamento. Ela deve obedecer a Cristo como sua cabeça. Não deve depender de seres humanos, nem ser controlada por homens. Muitos alegam que uma posição de confiança na igreja lhes dá autoridade para ditar o que os outros devem crer e fazer. Essa pretensão não é aprovada por Deus. O Salvador declara: vós todos sois irmãos. Mateus capítulo 23, verso 8. Todos estão expostos à tentação e sujeitos ao erro. Não podemos depender de nenhum ser finito para ser guiados. A rocha da fé é a presença viva de Cristo na igreja. Nela pode confiar o mais frágil, e os que se julgam mais fortes se demonstrarão os mais fracos, a não ser que façam de Cristo sua eficácia. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço. Jeremias 17:5. O Senhor é a rocha cuja obra é perfeita. Deuteronômio capítulo 32, verso 4. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos capítulo 2, verso 12. Então, a rocha da nossa, onde nós devemos estruturar as nossas ideias, os nossos pensamentos, é em Jesus. E nenhuma pessoa com pretensão de direcionar os pensamentos do povo deve continuar nessa posição, porque Jesus, ele declara em Mateus 23, verso 8, todos nós somos irmãos, todos nós somos tentados ao erro, nós somos chamados a vencer as batalhas na vida espiritual, e só Jesus para nos ajudar no direcionamento dos pensamentos. Por isso, todos nós devemos buscar bálsamo, devemos buscar a Cristo, para que nós venhamos ser fortalecidos durante o dia, ter o direcionamento da vida, ter o nosso pensamento. Ninguém pode pensar assim, eu vou dominar agora, eu vou ditar o que o irmão deve fazer, o que deve acontecer aqui, quem é que deve ser o próximo dirigente, quem é que deve fazer isso. Então, isso deve ser algo que deve ser composto pelo corpo de Cristo. Toda a organização, toda coisa, ninguém deve ter a palavra final. Pedro, na realidade, ele não tinha a palavra final. Muitas vezes, quem tomava a posição eram outras pessoas. Quando Pedro foi chamado, quando houve o problema da circuncisão, então quem deu a palavra final, Pedro era um dos presbíteros, mas Tiago quem tinha dito a palavra final. Em outras situações também,
ele não tinha dado a última palavra. Então mostra que na Igreja de Cristo é a igreja que toma uma posição, não é uma pessoa sozinha. Nós não temos uma pessoa que fala por todos, mas em consenso. Por isso que tem comissões, as comissões são para organizar o povo de Deus, e aí nós entramos em um consenso e a palavra de Deus, o evangelho segue adiante. Então, Pedro, ele sofreu um agravo, porque quando Jesus começou a falar sobre o que lhe iria acontecer, ele, infelizmente, foi possuído por Satanás e ele falou contra Cristo. Não, não, Senhor, não se te dá, o Senhor não vai passar isso, o Senhor não vai morrer. Quem não queria verdadeiramente que Satanás morresse era Satanás. Então, quem queria que Jesus não morresse, perdão, era Satanás. E por isso Pedro ele tinha sido usado para esfriar a Cristo. E por isso Cristo teve que repreender a Pedro. E naquilo ali o coração de Pedro ficou triste. Eu imagino que ele tenha ficado muito triste. Mas ele, naquela situação ali, ele não estava percebendo que Satanás o tinha usado. Aquilo ali foi algo muito terrível. E depois desse acontecimento, Cristo ele animou a Pedro. E eu quero ler uma outra parte sobre isso. Para Pedro, essa foi uma lição amarga, lição que aprendeu lentamente de que a jornada de Jesus na terra passava por agonia e humilhações. O discípulo recuava diante da possibilidade de participar dos sofrimentos do Senhor. Mas no calor da batalha, da fornalha, ele descobria as bênçãos dessa participação. Muito tempo depois, quando estava curvado ao peso dos anos de trabalhos, ele escreveu: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também da revelação de sua glória vos alegreis exultando. Amém. 1 Pedro capítulo 4, versos 12 e 13. Então nós vemos aqui que Pedro ele estava ali participando junto com os outros 11 da pregação do evangelho e ainda assim o inimigo usou Pedro para esfriar no coração de Jesus os trabalhos que ele iria fazer para ele correr da possibilidade de sofrimento. Pedro, depois, no final da vida dele, ele percebeu, ele notou que a vereda do cristão vai passar por sofrimentos, vai passar por angústias, e isso é uma coisa mais normal da vida. Assim como Cristo, ele teve que sofrer bastante nas mãos dos pecadores, sofrer oposição, Pedro também sofreu oposição, sofreu humilhações. Isso é a parte que todos nós somos chamados a fazer. Ninguém pense que a caminhada cristã vai ser um mar de rosas a todo momento. Há momentos que o mar está calmo, mas há momentos que nós vamos sofrer contradições e nós devemos estar preparados para essas contradições, para não sermos dominados pelo inimigo e mostrarmos um lado que não é o cristão. Então, nós precisamos do bálsamo suavizador, que é Jesus. Nós precisamos estar primeiramente alicerçados em Cristo para poder ter essas atitudes em tempo de provação. Então, aqui, ó, numa outra parte, a última parte que eu vou ler com os irmãos, quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. O egoísmo é morte. Nenhum órgão do corpo poderá viver se limitasse a si próprio os seus serviços. O coração, deixando de enviar o sangue vital à mão e à cabeça, perderia rapidamente a força. Como nosso sangue,
Assim, o amor de Cristo é difundido por toda parte por meio do seu corpo místico. Somos membros uns dos outros, e aquele que se recusa a transmitir perecerá. E que aproveitará o homem, disse Jesus, se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Marcos capítulo 16, versículo... Mateus capítulo 16, versículo 26. Muito bem. Então, nós vemos aqui uma outra ideia. Através de nós, do corpo de Cristo, ele nos envia para transmitir a mensagem ao mundo. E quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Por isso que a gente não pode ter um sentimento de timidez quando for falar da palavra de Deus, entregar um folheto. A ideia de igreja é sair, é para fora. A igreja realmente é o corpo de Cristo espalhado. E ele usa o seu corpo para difundir a mensagem. Então, nessa difusão, nessa expansão da mensagem, nós vamos sofrer muitas vezes em algum ambiente perseguição, alguma contradição, nós vamos sofrer, mas nós somos chamados a permanecer firmes. A gente deve perder a vida. Esses dias eu estava vendo uma mensagem e um senhor estava elogiando o filho por ele não ter escolhido ser um engenheiro, um advogado. E aquele senhor, ele disse assim para o seu filho: ó, você queimou a sua vida, mas você queimou a sua vida para ser um servo de Deus e você escolheu o melhor caminho. Em realidade, esse rapaz, ele perdeu a vida dele aqui, ele perdeu a sua juventude, mas para desenvolver no ramo da engenharia, para ser advogado, para ser alguma pessoa ilustre no mundo, mas ele escolheu ser um missionário para trabalhar para Cristo. Ele escolheu perder a sua vida. É assim, todos os discípulos de Jesus, eles deixaram os afazeres diários. Alguns eram médicos, outros eram coletores, pescadores. Eles deixaram tudo, perderam a sua vida, mas eles perderam para salvar. Só um que não quis ser moldado por Cristo, que infelizmente se tornou um caso perdido, mas mesmo assim Jesus trabalhou até o final com ele, que foi o caso de Judas. Então nós vemos que quem quer salvar a sua vida vai perdê-la. Então, irmãos, hoje na previsão da cruz, nós vimos uma pergunta muito interessante que Cristo fez, né, para que os discípulos se apercebessem de quem estava ali, que era o próprio Deus, e eles entendiam isso, só que as demais pessoas eram vacilantes, uns acreditavam que era filho de Davi, outros que ia ser o proclamado rei, mas não que era o enviado de Deus. Muitas pessoas não entendiam assim. Eles só queriam a esperança terrena, que era Jesus ser o rei, o libertador deles, da nação romana. E também nós vemos a experiência de Pedro, que ele foi usado pelo inimigo. Ele não podia ser uma pedra viva, a qual a igreja seria alicerçada. Então, no alicerce de todo homem e de toda mulher é Jesus. Ninguém deve dirigir a mente de ninguém, mas tudo que tiver no nosso alcance para falar, para salvar uma alma, a gente deve falar. Então, ali nós vamos estar sendo governados pelo Espírito do Senhor nessa parte. Nós não vamos estar dirigindo ninguém, mas só participando da evangelização. Nós vamos estar queimando a nossa vida para poder salvá-la nesse ato de evangelizar. Que Deus abençoe neste dia a ser um sal, uma luz na vida de todas as pessoas a quais nós nos achegarmos e lembrarmos das aflições que o servo de Cristo vai passar e nessas aflições olhar sempre para o Criador. Amém.